Vamos dar sequência falando da política, porque o MDB, então, finalmente bateu o martelo e o Brasil terá, então, mais uma mulher na disputa pela presidência da República. A repórter Yasmin Costa conta como é que foi a convenção que oficializou a senadora Simone Tebet para concorrer ao Palácio do Planalto pelo partido. Pois é, o MDB bateu o martelo e Simone Tebet é oficialmente o nome da legenda na corrida presidencial. A candidata conquistou o apoio de 262 delegados do partido, só que 9 foram contra essa escolha. A votação aconteceu na Convenção Nacional da Legenda, que ocorreu de forma virtual, e durante essa convenção, Tebet disse que está preparada para a disputa. Disse ainda que vai mudar o tom da campanha dela. Vou usar uma linguagem futebolística. Treino é treino e jogo é jogo. Eu precisava, primeiro, ser confirmada e homologada como candidata à presidência da República nesse campo democrático. Você tem razão. De hoje até domingo, nós ainda temos várias convenções regionais. Nós vamos estar percorrendo dentro do possível, dentro do que nos for permitido. Nós vamos estar em algumas das convenções regionais do partido e do próprio PSDB e Cidadania. E a partir de segunda-feira estaremos aí a campo. Dentro do que ainda o período pré-eleitoral. Então vamos seguir, como sempre seguimos as regras, e sim, vamos nos tornar conhecidos através das redes sociais, no limite que a legislação permite, dando entrevistas, participando de sabatinas. Eu não tenho medo de nada. Só que, apesar da oficialização, o MDB segue rachado internamente. Os diretórios de Alagoas e da Bahia não votaram durante essa convenção que aconteceu nesta quarta-feira, e o desgaste permanece principalmente porque uma ala ali do MDB defende o apoio da candidatura de Lula já no primeiro turno. Integrantes da legenda, inclusive, vão entrar na justiça para questionar o resultado dessa convenção e pedir o adiamento desse resultado. O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, criticou os diretórios do Nordeste que querem apoiar o PT já no primeiro turno. Disse, inclusive, que o compromisso das legendas que formam esse chamado centro democrático é respeitar o resultado das eleições. A democracia não precisa ser defendida mais do que se organizando para termos eleições respeitadas o resultado das eleições, como é compromisso dessas forças políticas. A Simone Tebet, inclusive, teve a liderança junto conosco, entregando um manifesto, primeiro do que tudo, como candidato, dizendo que o respeito ao processo democrático, ao processo eleitoral e às urnas eletrônicas brasileiras, respeitando esse grande avanço democrático. Olha, PSDB e Cidadania também fizeram uma convenção para oficializar esse apoio à Simone Tebet. Agora as legendas vão trabalhar para a escolha do vice. Os nomes mais cotados são de 3 senadores, Tasso Gereissati, Elisiane Gama e Mara Gabrilli. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, confirmou que essa decisão sobre o nome do vice da chapa deve sair na próxima semana. Há uma nítida preferência sistêmica dentro da federação e acho que mesmo o próprio MDB pelo senador Tasso. O senador Tasso está tendo uma conversa nas próximas horas, de hoje para amanhã, com a nossa hoje já candidata Simone, para estabelecer entre eles qual é a posição dele. Torcemos para que possa se confirmar e o que vem acontecendo é algo já consagrado. De Brasília, Yasmin Costa. Muito bem, Cristina, Grêmio chegou-se a especular até nessa semana, após o encontro aqui de Renan Calheiros, 11 lideranças do Norte e Nordeste. Primeiro com Lula, depois primeiro Lula, Gleisi Hoffmann dando o apoio, já no primeiro turno, 11 lideranças, portanto, na sequência Michel Temer, e chegou a se especular, inclusive, que Temer poderia ser, então, o candidato do MDB. E como é que você analisa, Cristina, a chegada dessa terceira via, que ficou tão famosa mais pela imprensa do que pela população, evidentemente, mas chega, de fato, aí desidratada?
chega desidratada, e você veja que a própria Simone, no discurso ontem ali para os correligionários, fala em jogo é jogo, treino é treino, tipo, vão mudar o discurso, mas continua se apresentando como a candidata do centro democrático, balela, né? Centro democrático, esse centro aí, a esquerda, a gente está vendo o MDB caminhar cada vez mais próximo para Lula de novo. Vamos lembrar que o MDB tinha o vice de Dilma em 2014, Michel Temer, que depois rompeu com o PT. Os petistas passaram os anos de 2016, 2017 e 2018 gritando fora Temer, e daqui a pouco vão estar todos juntos e misturados de novo. A gente sabe que o MDB fez esse esforço aí para tentar aprovar a candidatura dela. Até fiquei surpresa, 262 delegados a favor e 9 contra. Na véspera, numa entrevista para o jornal Jovem Pan, o vice-presidente do MDB, que é um senador de Rondônia, Confúcio Moura, se não me engano o nome dele, tinha nos dito, eu pedi uma previsão, ele tinha nos dito que cerca de 18% só dos delegados estavam com Simone Tebet, o que dava a entender que 80 e poucos por cento, 82% estavam com a proposta de Renan Calheiros, de se abraçar com Lula já no primeiro turno. E no fim ela conseguiu essa vitória, parabéns a Simone Tebet, né? Conseguiu vencer a primeira etapa, a primeira árdua etapa, que é essa disputa interna, e conseguiu vencer, o voto de 262 delegados. Mas ainda tem uma briga muito grande. Veja que a gente falou de judicialização da política agora há pouco, o próprio MDB já anunciando que 2 diretórios, Alagoas e Bahia, estão entrando na justiça contra a convenção que aprovou o nome de Simone Tebet. Então, até internamente, eles têm brigas judiciais. Isso, para mim, vai ser exatamente como foi o processo de corrosão do PSDB, que a gente acompanhou em torno da tentativa de lançamento da candidatura do Dória. E aquilo ficou tão explicitado e tão esfacelado ao longo dos meses que morreu na praia. Eu acho que a Simone Tebet vai conseguir, sim, chegar para a campanha, vai conseguir avançar, talvez consiga mais uns pontos percentuais nas pesquisas aí, talvez consiga convencer mais uma parcela do eleitorado, mas não com esse discursinho de que só eu sou democrática e que eu sou diferente dos polos. Vamos ser justos, aqui está tudo polarizado, eleições sempre foram e sempre serão assim em qualquer lugar do mundo. Às vezes aparecem 2 candidatos do mesmo espectro político disputando no primeiro turno, isso é normal também, mas sempre há oposição e sempre um fica chamando o outro de extremo. E os que estão fora desse ou daquele lado se dizem a esperança para o Brasil, a democracia. Eles são iguais aos outros, são pessoas que estão dando a cara a tapa, se oferecendo para trabalhar pelo país, a gente precisa considerar isso também, mas são apenas mais um no jogo democrático que é de todo mundo.